Eu sou o Sheldon Stacks e esse é o canal Nerd Tudo! Essa é a continuação sobre um dos assuntos mais comentados nos últimos anos, sobre os vírus. Depois da vinheta, vamos falar sobre ele, o temido vírus. Essa vai ser a parte 2 do vídeo. Não se esqueçam de ver a parte 1, onde falamos sobre o que é vírus e outros princípios básicos, como a replicação viral. Nessa, vamos falar sobre os tipos de vírus existentes, as doenças provocadas por eles, como funciona esse inimigo invisível, mas altamente destrutivo, como funcionam as mutações e o que são variantes. Vamos invadir tudo sobre vírus. Parte 2. Como os vírus são classificados? Quais os seus tipos? Para classificar os tipos de vírus, quanto ao formato, as moléculas de ácido nucleico do vírus podem ser de fita simples ou dupla, linear ou circular, segmentada, fragmentada ou não. Para classificar tantos tipos diferentes de vírus, um sistema de classificação criado por David Baltimore, que se chama Sistema de Classificação de Baltimore, ordena os vírus em 7 grupos, com base nas suas características do genoma viral, que é o seu material genético, e na forma como este é transcrito, como chamamos a maneira de criar um RNA mensageiro, que é o nome do molde genético usado para se produzir as proteínas. Neste sistema, os vírus são agrupados da seguinte forma: os que têm DNA, grupo 1 e grupo 2, sendo que o grupo 1 são vírus de DNA com dupla fita dupla, grupo 2, que são vírus com DNA com fita simples, e as que têm RNA, grupo 3, com vírus de RNA com dupla fita, grupo 4, vírus de RNA com fita simples, chamado também de senso positivo, ou seja, ela já é pronta para ser usada como molde para a produção de proteínas. Grupo 5, que é um vírus de RNA fita simples, senso negativo, ou seja, aquela que não tem ainda o RNA ainda pronto como molde, precisa ser ainda transcrita. E grupo 6, aqueles que têm a enzima transcriptase reversa, que é uma fita com molde para a produção de um DNA. Grupo 7, um DNA de fita dupla que gerará um RNA intermediário de fita simples até se formar outro DNA. Vamos começar pelo vírus de RNA. Os vírus de RNA possuem um ácido ribonucleico como material genético. A replicação geralmente ocorre no citoplasma, com exceção do vírus influenza que já possui a enzima polimerase. Os vírus com genoma RNA de sentido positivo, nós temos o principal exemplo, coronavírus. É um vírus que vocês conhecem bem devido à última pandemia. Outros vírus são agentes também de causadores de doenças hemorrágicas e encefalites, transmitidas por mosquitos, como o vírus da febre amarela, da dengue e outros também como a hepatite C. Togavíride, que é o chikungunya, e as RNAs de senso negativo, nós temos como exemplo filovíride, que é o ebola, que é causador de febres hemorrágicas importantes, até com temas de filmes, paramyxovíride, que é o sarampo, o famoso sarampo, rabdovíride, onde nós temos o vírus da raiva, o ortomyxovíride, que é o vírus influenza da gripe, já causou também várias pandemias, como a gripe espanhola e a de H1N1 recentes, buniavíride, que é a hantavirose. Vírus com genoma RNA de fita dupla segmentado, nós temos o exemplo que é o reovíride, que é o rotavírus, que é um importante causador de diarreia, principalmente em crianças, retrovíride. Vírus com RNA simples, mas com enzima transcriptase reversa, é um lentivírus chamado vírus da imunodeficiência humana, a AIDS. Vírus de DNA. No vírus de DNA, a replicação do genoma da maioria dos vírus de DNA ocorre no núcleo da célula, ao contrário dos outros de RNA que eram no citoplasma. Vírus com genoma DNA fita simples, nós temos o circovíride, são os menores vírus com genoma DNA, que é um DNA circular, parvovíride, que é o parvovírus, que é bem conhecido por gerar infecções em cães e também em humanos. Papilomavíride, nesse grupo temos alguns que são oncogênicos, ou seja, associados a cânceres. O papilomavíride causa desde verrugas comuns até a forma grave do câncer do colo do útero, que ainda tira a vida de várias mulheres por ano. Hepadinavíride, que é a causadora da hepatite B. Herpesvíride, que são várias espécies que provocam doenças humanas comuns, como a herpes labial, a herpes genital, varicela zoster, o que provoca a varicela, conhecida popularmente como catapora, e a herpes zoster, conhecida como cobreiro, o vírus da Epstein-Barr, que provoca mononucleose, a doença do beijo, e o
citomegalovírus, que também provoca um tipo de mononucleose, são extremamente difundidas entre os seres humanos. Mais de 90% dos adultos já foram infectados por algum tipo de vírus dessa espécie. Poxviride, um dos maiores vírus conhecidos, com aproximadamente 300 nanômetros. O principal desse grupo é a varíola, causadora de várias epidemias ao longo da história da humanidade e, felizmente, uma doença considerada erradicada, pois o último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977. Com isso, desde 1980, a Organização Mundial de Saúde certificou como erradicada no mundo. Sabendo os tipos de vírus, agora falaremos sobre como esses vírus sofrem modificações, como eles se adaptam. Existem vírus como a influenza, que é o vírus da gripe, que são mestres em rearranjos. Eles possuem 8 segmentos de RNA, cada um carregando um ou alguns genes. Quando 2 vírus influenza infectam a mesma célula ao mesmo tempo, alguns dos novos vírus feitos no interior da célula podem ter uma mistura de segmentos, como se fosse um jogo de baralho. Se o vírus influenza humano e um vírus influenza de aves infectam a mesma célula, por exemplo, de porcos, cada vírus apresenta 8 segmentos de RNA em seu genoma. Os segmentos se misturam à medida que novos vírus são feitos na célula e pronto, uma nova combinação surgiu. Porcos, em particular, são bem conhecidos como recipientes de mistura para o vírus influenza. Esse tipo de troca é comum para vírus influenza na natureza. Por exemplo, lembra do surto da influenza H1N1, famosa gripe suína, que causou uma pandemia em 2009? O H1N1 tinha um segmento de RNA de vírus humano e de aves, assim como de vírus de porcos da América do Norte e da Ásia. Este combo reflete uma série de rearranjos que ocorreram passo a passo ao longo de muitos anos até produzir esta linhagem de H1N1. E por que chama H1N1? Por curiosidade, no caso da influenza, a variabilidade das proteínas virais, hemaglutinina, que é o H, e a neuraminidase, que é o N, faz com que tenha diferentes tipos de classificação, por exemplo, H5N1 ou H1N1, dependendo do tipo de H e de N que ela tem nas proteínas externas do vírus. Curiosidade boa para se matar, né? Nós vimos como a recombinação pode afetar a evolução dos vírus, mas e a mutação? Uma mutação é uma mudança permanente no material genético, DNA ou RNA, de um vírus. Uma mutação pode ocorrer se houver um erro durante a cópia do DNA ou RNA do vírus. Alguns vírus têm taxas de mutação muito elevadas, mas isso não é em todos. De forma geral, os vírus de RNA tendem a ter altas taxas de mutação, enquanto vírus de DNA tendem a ter baixas taxas de mutação. E por que isso acontece? A principal diferença reside na maneira de copiar. A maioria dos vírus de DNA copiam seu material genético usando a enzima da célula hospedeira, chamada DNA polimerase. Essa enzima ela revisa o DNA e reconhece e conserta os danos, os erros que ela detectar. Enquanto os vírus de RNA usam enzimas chamadas RNA polimerases, que não fazem essa correção e, portanto, cometem muito mais erros. Mas todo erro, toda mutação gera um X-Men? Gera um super vírus? Não. Alguns erros são ruins e outros são bons para o vírus, como vamos falar a seguir. Mutação genética. Os vírus sofrem alterações genéticas por vários mecanismos. Isso inclui um processo chamado desvio antigênico, em que bases individuais no DNA ou no RNA se transformam em outras bases. A maioria dessas mutações pontuais é silenciosa, tem pouco ou nenhum impacto na capacidade do vírus de causar infecções ou doenças. Elas não alteram a proteína que o gene codifica, mas outras podem conferir vantagens evolutivas, como resistência a medicamentos antivirais, como a transmissão melhor, podem se espalhar mais, a gravidade também pode ser modificada. Essas mutações geralmente aparecem naturalmente durante a replicação viral. Os vírus de DNA tendem a ser mais estáveis geneticamente do que o vírus de RNA. Há mecanismos de correção de erro na célula hospedeira que esses vírus utilizam para reparar o DNA, algo que acontece menos nos vírus que usam o RNA. E quem é vírus de RNA? Isso mesmo, ele, o Covid. No caso do novo coronavírus, se fala muito sobre variantes. A variante ocorre quando, ao analisarmos o vírus original, como
o que ocorreu lá em Wuhan, na China, e observamos que ele sofreu algumas mutações, sendo classificada como uma variante, porque teve essas mutações. Já a cepa é quando temos um vírus bem diferente do original, inclusive com características distintas da maior capacidade de causar doença e de escape da vacina, por exemplo. É um novo vírus. Por exemplo, esse é chamado de SARS-CoV-2, porque existiu o SARS-CoV-1, que foi descoberto em 2003. A sigla SARS, para quem não sabe, vem do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome. Falando sobre as variantes, nós entramos na parte das variantes, assunto bastante comentado durante a pandemia do coronavírus. A nova linhagem recebe um nome composto de uma letra e de até 3 números. Uma das linhagens detectadas no Brasil, a variante SARS-CoV Delta, também conhecida como linhagem B.1.617.2 do SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19. Ela foi detectada pela primeira vez na Índia no final de 2020. A Organização Mundial de Saúde, para tentar simplificar, começou a nomear as variantes com nomes derivados das letras gregas. No caso, a variante Delta, ela possui mutações no gene que codifica a proteína spike, que são aquelas espículas, causando as substituições T478K, a P681R e a L452R, que são conhecidas por afetar a transmissibilidade do vírus, ou seja, o vírus, conforme a quantidade maior de pessoas infectadas, ele vai se transformando, e isso é um processo natural dos vírus. Como vimos, os vírus são os organismos mais aperfeiçoados para a sobrevivência no planeta Terra. Eles não só no caso do Covid-19, mas em outros casos, como na AIDS e na gripe, estão em processo constante de se adaptar. E nós, no constante processo de conquistar o seu like! Se não for inscrito ainda, se inscrevam, deem seu like, vamos viralizar! Com essa parte 2 e a parte 1, não tem mais desculpa para você não entender como os vírus provocam infecções. Esse tema vai ser complementado com outro vídeo que será o de vacinas. Acompanhe o canal para receber em primeira mão o universo nerd espalhando conhecimento. É isso aí, grandes champions! Assistam os outros vídeos do canal e até a próxima do canal Nerd Tudo!